Graças e paz, meus queridos. Mais um Realicast iniciando. E hoje estamos com uma bancada de peso. Coisas extraordinárias vão acontecer aqui, vai ser falado aqui, vai ser transmitido aqui. Ele é formado em TI. Ele é dirigente de uma congregação que está crescendo muito para a glória de Deus, lá no povoado Mamoeiro, lá em Mamoeiro de Anadia. E ela é mãe, esposa, ela é estudante, ela é líder das irmãs e tá junto desse rapaz também, daqui a pouco eu vou dizer o nome dele. Tá junto desse rapaz há 11 anos e vem sendo exemplo, porque para chegar até aqui, como eu disse, tem que ter história e tem que ter exemplos. E eles são um casal muito bonito, né? Graças a Deus, casal abençoado, tem a nossa admiração, são um exemplo, não só para nós, mas eu creio que para muitas pessoas da nossa comunidade. Rangel e Dai. Sejam bem-vindos, meus queridos. É nóis. Graças e paz a todos. Antes de tudo, dizer que é um prazer, né? Estar com vocês aqui nesse momento. Dai. Muito obrigada, né, desde já pelo convite, né? Estamos muito felizes, né? Confesso um pouquinho nervosa, mas é natural. Mas muito obrigada mesmo, né? Tá sendo um prazer. E espero, né, a gente passar aqui umas informações que ajudem as famílias, né? Isso. Sim. E é isso. A gente tá, pastor, eu vou chamar pastor, o senhor é presbítero, mas para mim o senhor é pastor porque tá na liderança já há quantos anos ali naquela igreja? 10 anos. 10 anos, então o homem já é um pastor. Porque 10 anos na frente de uma igreja, na frente de uma congregação não é fácil. E crescendo cada vez mais, graças a Deus. A gente tá nesses episódios aqui no Realicast falando sobre família. Isso. E a gente já falou sobre oração, o nosso casamento está debaixo de oração. As nossas ações contribuem muito para que a gente viva uma vida boa no casamento, no relacionamento, porque são as nossas ações, são os frutos das nossas ações que vão gerar o amor, né, entre um e o outro. E mediante a tudo isso, o primeiro princípio, vocês têm 11 anos de casado, a gente também tem 11 anos de casada, né? Isso. 11 anos de casado. Nesses 11 anos de casamento, e um casamento cristão, para os dois a fazer a pergunta. Como nas horas da adversidade, um olhar para o outro e se manter ainda firme na convicção dos primeiros tempos de casamento, dos primeiros dias de casamento? Bem, como você fala, né? Independentemente, acima de tudo, a convivência sempre é desafiadora. Mas a gente segue princípios. Somos 11 anos casados, mas tem uma história anterior de 6 anos de namoro, né? Foi longo. Então, Tu enrolou elas durante 6 anos, bicho? 6 anos. Que é isso? Então, se a gente for juntar tudo, né? De convivência, de proximidade ali, já tem uma história bem longa. Uhum. Mas assim... Tem uma vida adulta, né? 18 anos, praticamente. Mas como a gente fala, a gente é bem parceiro, né? Eu sou o mais palhaço, né? Sou bem brincalhão. Eu sou aquele que faz palhaçada. Mas não parece que você é o cara tão sério. Nada. E às vezes, ela para de palhaçada, porque assim, a gente tem que ter esse companheirismo, né? E muitas das vezes, eu sou um cara que não deixa transparecer muito as minhas dificuldades. Sim. Mas eu sempre procuro o auxílio dela, sempre. Mas só no momento, tipo, quando eu não consigo resolver mesmo. Tipo, eu consigo muito bem separar trabalho, família e igreja, os meus problemas. Mas ela sempre é o meu porto seguro, é quem compartilha comigo, é a minha cúmplice. Aí sim. É quem compartilha comigo os meus momentos, né? Os bons, os ruins, é quem tá lá para dizer, não vai dar certo. Não, isso aqui vai dar errado. Então, é importante, né, ter alguém ao nosso lado que nos fortaleça nesses momentos, né? Sim. E a Dai, quando o pastor, porque ele é meio palhaço, como eu já disse, né?
Quando a senhora está com muita raiva querendo pegar no pescoço dele, como é que a senhora faz? De espírito. O Rangel é muito engraçado, minha gente. A gente, esse tempo, né, que a gente casado, namoro e tudo, o Rangel nunca mudou. É o mesmo, gente. É impressionante, né? Coisa boa. E como ele falou, né? Ele nunca deixa transparecer problemas, né? É impressionante. Eu admiro muito isso dele. E às vezes as brincadeiras dele acabam fazendo com que aquele problema seja, a gente passe bem tranquilo, bem suave. Isso é bom para um casamento, né? Isso, aliás, é maravilhoso, né? Eu já sou um pouquinho mais estressada, pessoal, confesso, né? Sempre tem que ter um, né, mais estressadinho, um mais calmo. E eu louvo muito a Deus, né? Pela vida dele, né? Pela forma dele ser. E isso tem, assim, né, deixado o nosso lar abençoado, né? Hoje já sou mãe de 2 bebês, né? Graças a Deus. E só tenho a agradecer ao Senhor Jesus, né, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque através... E ela ama tanto o pai que as bebês parecem com quem? E assim, eu louvo muito a Deus, né, porque através do nosso relacionamento, o Senhor, ele, eu acredito que vocês já sabem, né, a história, a questão da igreja, né, que deu o pontapé inicial, né, e está sendo aquela bênção de Deus. Isso. Sim. Mas como você está na liderança da igreja? Vamos começar por a igreja, porque Sim. aqui é o Raialecast, ele puxa mais pelo lado espiritual, né? Mais pra gente ir trilhando esse caminho entre o espiritual e o material. Isso. Porque é muitas funções, Sim. né? É muita responsabilidade estar na frente da liderança de uma igreja. E chega uma hora que pesa. Eu acredito que chega uma hora que pesa. Pesa para a mulher, pesa para o presbítero que está na frente, para o Isso. pastor que está na frente. Tem aqueles problemas que onde tem... Pronto, aqui tem um poço de problema. Tem 4 pessoas, tem um poço de problema. Exatamente. E esse poço é sem fim. Quanto mais pessoas, mais problemas. Mais problema. Quanto mais pessoas, mais poço de problema nesses momentos da igreja, Sim. com os problemas que elas têm, como qualquer uma outra tem, porque a igreja somos nós, né? Aí a gente reúne um monte de gente, quanto mais é dado, mais é cobrado, reúne um monte de gente e cada um com um problema diferente, para agora seguir a Cristo. Nesses momentos, quando vem aquele atribulado lá, tirar a paz dos irmãos, como é que os irmãos faz para se manter ainda mais convicto de que vai morar no céu? Bem assim, é bem complexa essa pergunta, né? Porque é o seguinte, eu na minha vida particular, eu tenho menos paciência. Quando se trata do lado eclesiástico, igreja, a gente aprende a dosar um pouco mais o cajado. Mas é fácil? Não é. Porque são 11 anos, aliás, 10 anos que a gente está lá na convivência dia a dia, altos e baixos, né? Problemas como todos nós podemos enfrentar. Mas, tipo, sempre a gente se conversa muito e a palavra de Deus referente ao relacionamento se cumpre muito na nossa vida. Porque quando a gente vê lá em Gênesis 2:18, quando Adão está só, Deus vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Sim. Vou enviar-lhe uma ajudadora, auxiliadora. Então é exatamente isso. A mulher ela tem uma visão mais, às vezes o homem não tem a visão que a mulher tem. Sim. E ela vê coisas que às vezes eu não vejo. Sim. Entendeu? Então ela sempre chega, Rangel, olha, isso, vamos ver isso, vamos fazer aquilo. E a gente sempre ora, busca a Deus, para que tente resolver da melhor maneira possível. Porque uma ou outra sempre surge. Uma coisinha aqui, outra coisinha ali, mas a gente tem que logo tratar antes que esse problema cresça e venha infectar outras pessoas, né? Sim. Sempre na raiz. E a gente se conversa, a gente ora, né? A gente pede auxílio de pessoas que têm mais experiência até na área para nos auxiliar. Mas que nunca vai ser fácil, né? O diálogo entre o casal, como é? Diz aí. Assim, falar assim, né? Em relação ao diálogo, a gente busca muito a Deus, né? Primeiramente, a base é Deus em um relacionamento. E o nosso diálogo
com algum problema. Eu digo, Rangel, está acontecendo isso, mas não vamos tomar essa decisão na hora da ira, né? Porque às vezes a gente toma a decisão na hora da ira e não é bom, né? Então, vamos conversar, vamos mostrar mais amor pelaquela pessoa, né? E a gente sempre tenta colocar o melhor, né? Sempre dando o melhor para aquela pessoa, mostrando. A gente não vai buscar o defeito, a gente vai buscar as qualidades daquela pessoa. Porque quando acontece algum problema assim, Caio, sempre vem muita gente, né? Muita gente, ó, foi assim. Então, não é. Não tome decisões... Disciplina, tá? Né? Não tome decisões precipitadas, porque depois é muito pior, né? Então, a minha conversa sempre, diálogo entre eu e o Rangel, com relação à igreja, eu digo, olha, vamos fazer assim, tenta buscar pessoas, como ele já falou, mais experientes, né? E isso tem ajudado bastante na nossa vida cristã. E no nosso relacionamento também. Às vezes a gente não somos perfeitos, né? Sim. E quando a gente... Eu pensei que era perfeito aí, mas tô vendo que tem. Quando a gente tá com algum problema, a gente sempre busca minha mãe, né? Fundamental. É uma pessoa que tem uma experiência de vida muito, muito extraordinária. Sempre aconselha nós dois. A mãe dele também é fundamental. Né? E isso é muito bom. E tem sido essa bênção. Eu pergunto assim porque é o seguinte. Hoje a gente vê, graças a Deus está sendo motivo de muitos testemunhos esse podcast que a gente está fazendo. Isso, muito edificante. Né? E tá vindo casais pra gente que, minha irmã, é terrível, assim, a situação deles. E muitos por falta de diálogo. Sim. Somente uma conversa, né, Fran? Pode resolver, né? Somente uma conversa. Isso foi o que eu estava observando na fala de vocês, na questão do diálogo, na questão do aconselhamento. A palavra de Deus diz que aconselhe um sábio e ele se tornará ainda mais sábio. E muitas pessoas têm vergonha, né, de expor a situação a qual está vivendo por medo de apontamento. Mas, como vocês falaram, é buscar o conselho na pessoa certa. Sim. Na pessoa a qual você vê que tem uma instrução de vida que vai poder te ajudar, né? Sim. E, principalmente, buscar a Deus. Sim. As pessoas, elas não têm o hábito de, mas eu não estou vendo, não estou... Como que vai orar? Como que vai apresentar a situação a Deus? Né? E é muito importante, mais esse testemunho de vocês aqui, porque como... mais de 2 ou 3 casais se torna edificador para as pessoas, né? Isso. As pessoas imaginam, vocês falam de oração porque vocês são crentes, mas não é. Outras pessoas que ainda não são cristãs falam, eu converso com Deus, e depois que eu converso com Deus, parece que abre uma luz na minha mente e eu consigo resolver a situação. Isso. Então, essa é a chave, né? O diálogo entre o casal, a conversa com Deus, a oração, né? Buscar conselhos com pessoas certas e é a chave de a gente encaminhar para um relacionamento bem-sucedido. E no nosso caso, né? Vocês também têm filhos, a gente tem que ter um bom diálogo, né? Porque, tipo, a minha filha mais velha, ela tem 8 anos. Então, é horrível para uma criança de 8 anos escutar os pais, né? Brigando, né? Isso vai criar uma situação para ela muito complicada. Né? Então, eu e o Rangel, sempre que tem alguma dificuldade, a gente tenta conversar para não passar isso para as nossas filhas. Isso. Né? Porque podemos criar filhas doentes para a sociedade. Sim, sim. E isso não é bom. Né? Então, eu sempre falo com ele, né? Vamos tentar, né, sempre ter uma boa conversa, independente de qualquer situação, né? Para mostrar para as nossas filhas que, né, a vida de casal ela não vai ser fácil, mas tem maneiras da gente conseguir resolver tudo numa boa conversa. Sim, para você que está nos assistindo e está passando por um momento difícil, é justamente isso que você tem que fazer no seu relacionamento. Ceder, né? Isso. Quebrar o orgulho. Exatamente. Quebrar o orgulho, porque orgulho não leva a nada. A Bíblia diz que Deus ama a quem se humilha. Aquele que se humilha. Então, nós temos que nos humilhar, principalmente quando a questão é relacionamento, é casamento.
Casamento é constituição de Deus, foi constituído por Deus. Isso. Uma família é constituída por Deus. Então você não pode deixar com que essa fonte poderosa de poder, que é a família, ela se acabe. Por quê? Por causa do orgulho. Deus resiste aos orgulhosos e ao soberbo. Isso. Né? Deus resiste aos orgulhosos e ao soberbo. Ele não gosta de orgulhoso e do soberbo. Ah, eu sou orgulhoso, sou isso mesmo. Tá fora da direção de Deus. Isso. Tá arrumando problema com quem te criou. Independentemente se você seja cristão ou não, você é criatura de Deus. Né? Tem uma diferença aí entre criatura e filho, mas você é criatura de Deus. Então, se você é criatura de Deus, meu irmão, ele quem te criou. Então, você está arrumando problema com ele. Por quê? Porque você está sendo orgulhoso. Né? E em um casamento desse aqui, a gente vê que está há 11 anos dando certo. Por quê? Por causa de alguns princípios que vai sendo colocado em prática. Sempre é feito, né? A mulher obediente ao marido, não quer dizer que ela esteja debaixo do pé do pastor Rangel, Sim. mas obediente a ele. Ao lado, né? Ao lado. Ele sendo provedor, que é uma outra questão. Isso. O senhor hoje, como é que o senhor vê esses homens? Eu vou falar homem para não falar uma outra palavra, né? porque eu tenho isso muito forte dentro de mim. A língua é muito pesada. Mas tem uns camaradas que eles são meio banana, vou botar banana. Que pega, gasta o seu dinheiro com jogos, com bebidas, com prostituição e esquece da família de casa. O que é que o senhor tem para dizer para uns camaradas desses? A própria Bíblia já nos orienta a esse respeito. Que aquele que desconsidera os seus familiares, principalmente o da sua casa, é pior do que o descrente. Ele nega a fé. Nega a fé. Então isso realmente é muito crítico. E hoje a gente vê muitos homens, como a gente fala, que são omissos, bananas. E isso, o homem, quando ele perde esses valores, existe uma desconstrução dentro do relacionamento. O homem, ele é o provedor. Sim. A minha esposa, ela quis trabalhar. Eu não forcei. A partir do momento que ela diz, eu quero trabalhar, minha filha vai, em nome de Jesus, vai me ajudar nas finanças. Exatamente. Mas se ela chegar e dizer, eu vou ficar em casa, eu tenho que me virar. O problema é seu. A responsabilidade é minha. Tem mulher quem pode, né? São 3 bocas para alimentar. Então, eu sou o provedor. Então, eu tenho que dar os meus pulos. E no meu momento de fraqueza, não é humilhante eu chegar para ela e dizer, olha, eu tô com essa dificuldade. Se eu chegar para ela, chorar e dizer, olha, eu tô precisando disso. Eu tô assim como já aconteceu. Nas minhas dificuldades, eu chegar até ela lá, me quebrantar e ela me ajudar e eu sair mais forte. Sim. Mas então a gente vê uma troca de valores. Pessoas que um relacionamento para dar certo, ele tem que ter, acima de tudo, o amor. Sim. Mas Mas o amor, na sua totalidade, ele engloba, não é só o amor, eros, a atração, não. Ele envolve comprometimento. Não quer casar? Quer casar? Aliás, se não quiser casar, se não quiser dar satisfação a ninguém, não case. Porque faça um teste. Você pega um cachorro, bota numa mala do carro, deixa meia hora fechado lá. Quando você abrir, o cachorro vai te abraçar, vai te lamber, beleza. Verdade. Pega a sua esposa, bota na mala do carro e deixa meia hora lá dentro. No mínimo, ela vai tentar te matar. Então, tem que ter amor, tem que ter companheirismo. Eu não tiro nunca o pão da minha casa para dar alguém fora. Ou para dar, em coisas que não convém. Sim. Entendeu? Então é dessa forma. Porque tem camarada que chega num bar. Sim. A gente vê muito isso Sim. perto da gente, né? Próximo da gente. Tem uns barezinhos ali e tal. Aí o cara passa o dia todinho na sinuca. Sim. Passa o dia todinho no baralho. Passa o dia todinho fazendo aquelas apostas de digitais agora. E perdendo tudo. O tigrinho. Aí chega em casa, o filho bate na porta, o cara chega em casa e tal, aí diz, pai, me dê aí R$2 para mim comprar um lanche. Ah, não tenho não. Mas por que ele não tem? Porque
Porque gastou tudo ali. Então verdade. você está sendo um destruidor da sua própria casa. Você está sendo um destruidor da sua família. Você está sendo um destruidor. Você está dando tanta liberdade a um inimigo que está acabando tudo na sua vida e você não está enxergando. Exatamente. Então você é provedor da sua casa, você tem que tomar direcionamento. E, mediante isso, a mulher fica vulnerável. Né, Dai? É uma situação complicada, né? Na realidade. E é lamentável isso, né? Muito lamentável, porque o casal em si, ele passa por diversas situações, como a gente já colocou aqui, né? Mas imagine o marido sair, né? E passar o dia inteiro em um bar, não ajudar a mulher em nada, não é verdade? Às vezes chega em casa sem dinheiro, sem uma alimentação para os filhos. E imagina a cabeça dessa mulher, né? Por isso que a gente vê muita separação, gente, também, nessa questão, né? Tem mulheres que realmente não suportam esse processo. E eu fico imaginando, né, a situação, como brigas na frente dos filhos, né? Que isso a minha filha esses dias foi para a escola e achei até interessante, né? Que chegou o psicólogo na escola. Por quê? Porque muitas crianças, Caio, já estão com ansiedade devido aos traumas de casa. Sim. É Isso é verdade. verdade. Entendeu? Então, é algo muito complicado. Imagina uma criança, minha gente, de 8 anos, já com ansiedade, precisando estar passando por psicólogo. E muitas das vezes, gente, precisando tomar medicações. Então, assim, olha que sociedade. Isso tudo reflexo do pai e da mãe. Da mãe, Sim. coisas que poderiam ser evitadas, gente. Então, assim, é uma situação bastante complicada. Eu diria até frustrante, porque a criança, ela sente que o pai e a mãe é onde ela deveria se aconchegar, né? Isso. E quando ela vê o pai e a mãe nessa situação, onde é que ela vai procurar esse aconchego? O mundo tá aí fora, só esperando por esse momento, né? Isso. O inimigo das nossas almas, ele não descansa enquanto ele não vê, enquanto ele não opera o mal nas famílias. E tem agido muito na vida das crianças por esse motivo. O pai e a mãe não dão o suporte necessário ao qual a criança ou o adolescente precisa e eles vão se refugiar em coisas lá fora. Vícios, jogos, né? Só transferindo aquela dor, aquela angústia em coisas que não vão edificar a sua vida. Isso é verdade. Assim como o pai e a mãe fazem, eles vão fazer também lá fora. E atingir outras áreas da sua vida que pode levar à morte, que pode levar à prisão, que pode levar ao pecado. A gente vai vendo as raízes dos males das pessoas e tudo vê que tudo depende das ações dela, né? Uhum. Exatamente isso. As ações dela determinam o fruto que ela vai plantar e vai colher. E tá chegando casais destruídos, de parte de coração. Eu fico... A gente chora, né? A gente chora. Tem uma música secular aí que diz que o homem não chora, né? Mas o homem chora. Principalmente quando ele é cristão e a Bíblia diz: chorai com os que choram e se alegrais com os que se alegram. Sim, sim. E tá sendo momentos, assim, extraordinários, porque a gente tá vendo Deus na nossa vida e as pessoas querendo beber um pouquinho dessa fonte, né? O bom de ser cristão é isso. É porque a gente aceita Cristo verdadeiramente, a gente vive a Cristo verdadeiramente, então a gente se torna a fonte onde jorra a água. A água é Jesus Cristo, nós somos só aquele recipientezinho ali, Isso. onde as pessoas vão beber um pouco dessa água que jorra para a vida eterna, né? E as pessoas destruídas pelo simples fato delas tomarem ações e terem decisões nas suas vidas erradas. Isso. E vocês, como são casais, certamente cuidam de muitos casais dentro da igreja, né? Trata muitos casais dentro da igreja. Os problemas
relacionado a casamento, quando chega assim, quando tem um casamento conturbado, como é que vocês fazem? Primeira coisa, primeira ação. Nos ajude, nos ajude. Olha só. Rapaz. Nós somos jovens ainda, né? Sim. Eu iria completar 34. Pra mim, o senhor já tinha 58. Ei. Por aí. Já pegou o pau. Daí ele vai completar A Day eu 30. pensei que tinha uns 15 só, mas o senhor... O que acontece? Já aconteceu vários casos. Nós, 2 meninos, perante um casal, tipo, que está enfrentando uma peleja, Com a experiência de vida bem maior do que a da gente. Sim. e a gente chega lá e mostrar. Um dado importante, um dado interessante é o seguinte. A Bíblia não orienta o casal, ou seja, aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. Mas é assustador a forma como as pessoas têm passado a questão do casamento em si. Aí eu caso, amanhã eu separo, vou lá no cartório e tal. Sim. Mas assim, é bem difícil. A gente já se deparou com algumas situações. A igreja, ela investe em encontro de casais, onde os casais se reúnem, vem um palestrante, traz uma palestra. Porém, aqueles que têm esses problemas não participam. Ou dizem assim, eu já tenho tantos anos de casado, querem me ensinar? Não é ensinar nada. Apenas ali vai ser liberado... Esses são os soberbos, né? Ali vai ser liberado alguns gatilhos mentais Sim. que vai te ajudar em muitas situações. De repente o cara vai para o encontro de casais, está um pouco chateado, aí tem umas palestras bonitas, ele vai dar para mulher diferente. Olha para ela assim, né, um sorriso e tal, porque às vezes a gente foca muito no erro, mas veja as qualidades. Então é isso. Eu até ia daí outra vez conversando a última experiência que nós tivemos. De chegar, né, ir até a casa do casal e conversar, porque a orientação é essa. Às vezes acontece o problema, aí o esposo entra em contato comigo, a esposa entra em contato com ela. Aí eu digo, não, vamos marcar. Aí tem uns que dizem, não. Os dois não tem coragem de falar um na cara do outro. Porque eu dizer que ela é feia, sem ela saber, é uma coisa. Mas eu chegar na frente e diga agora. Então, assim, o ideal é esse. Nunca você ouve um, beleza. Ouve o outro, legal. Mas vamos conversar. Ambos. Olhe pro outro. Não tem nada que lhe agrade mais. Aí vai quebrantar no coração e tal. E resolve por aí. E... Quer falar alguma coisa? O mais bonito dessa última história que a gente participou foi que o esposo, né? Ele era muito engraçado, minha gente. Mas ela fez isso e aquilo comigo. Só que ele tinha assim, ele falava um pouquinho mais alto, né? Ela falava um pouquinho mais baixo. Fez isso e isso comigo e eu não quero mais saber e tal. Aí eu disse, respire fundo, meu irmão, calma. E isso ela também, não, mas eu também não quero mais e não tá dando mais certo. E eu disse, gente, mas lembre, vocês são servos do Senhor. Olha que família linda. Eles tinham recentemente construído a casa, né? Olha que casa perfeita que o Senhor deu a vocês. Será que uma conversa aí não daria mais certo? Calma. E eu achei muito bonito que no final ele olhou para eles. Mas eu amo você, eu amo você. Então, assim, eu achei muito lindo, né? Já estava todo exaltado. Mas depois de um bom diálogo, ele olhou para ela e disse que amava ela ainda. Então, isso foi muito bonito, né? Eu achei muito interessante isso. Deixa eu só compartilhar rapidinho um testemunho. O rapaz, ele vai assistir esse podcast. Eu não vou dizer o nome dele, ele sabe. Como experiência. Ele é um homem de Deus, um obreiro. Ele não é daqui. Certo. E sempre muito um amigo meu. E aí um certo dia eu cheguei no trabalho dele. Eu atendi a loja que ele trabalhava. Cheguei a ver um pouco cabisbaixo. Só que ele se abria muito comigo. A gente conversava. E aí ele chegou para mim, irmão, quero falar com você. Eu disse, meu Deus, lá vem bomba. Eu disse, irmão, cheguei em casa. A minha esposa escreveu uma carta, que foi embora e levou meus 2 filhos. Eita, céu. E eu não vou atrás dela, não. O homem obreiro estava rancoroso. Aí eu, vamos sentar, hora do almoço. Sentei, vamos conversar. Aí eu disse, e aí? Vamos do início. O que foi que levou ela a fazer isso? Ele disse, Rangel, eu reconheço aqui. Eu sou um cara muito duro. Eu trabalho, ela não trabalha. Mas eu chegava em casa, queria que tivesse a comida na hora certa, pronta. Se uma coisa estivesse fora do lugar, eu ia reclamar com ela. Tipo, ele falou.
Só botava o peso sobre Só ela. botava o peso sobre ela e tal, e aquilo juntou. Ela Mas- não aguentou. Aí ela foi embora. Os pais dela não são cristãos. Ela brigou com a família para casar com ele. E depois ele chegou a fazer isso. Mas o cara, um homem de Deus, pregador da palavra. Ele é exaltado, eu não quero saber dela. Para resumir a conversa, eu cheguei, vem cá. Mas diante de tudo que você falou, ainda existe sentimento de você por ela? Aí ele parou. Eu não vou mentir, não. Eu amo ela. Eu digo, meu irmão. E o que é que você tá fazendo aqui? Ela foi para Maceió, para casa da mãe. Porra, atrás dela. Vá buscar ela, irmão. Busca só. Amanhã é minha folga. Vou buscar a mulher. Glória a Deus. Pra encurtar a história, ele foi buscar a esposa. 3 meses depois, ela grávida, ganhou o 3º bebê agora há pouco. Glória E a Deus. vivem bem. Graças a Deus. Porque ele pôde reconhecer as falhas. Então é isso. Reconheça as suas falhas, o julgo que você está colocando sobre o outro e seja feliz. Abra mão de algumas situações, porque tem momento que mesmo a mulher nunca está errada, né? Só o homem. Uhum. Mas mesmo a gente estando sempre errado, Sim. né? Sempre errado, Sim, sim. às vezes a gente abre mão. Sim, da nossos erros. Dos nossos pra erros. teu acerto, né? Tipo, para você estar bem, para você ter sempre um sorriso. Mas é isso. A gente tem um testemunho referente a isso. O rapaz era presbítero, líder de uma igreja, e ele tratava a mulher muito mal. Tratava a mulher muito mal. Ele era bruto. Pisa. Ele era daqueles camarada bruto. E os filhos crescendo, aí os filhos tomaram uma proporção, ficaram com 16, 17 anos. Aí os filhos diziam, pai, do jeito que o senhor trata a mãe vai lhe deixar. Pai, do jeito que o senhor trata a mãe vai lhe deixar. Moral da história, a mulher deixou ele. E ficaram na mesma igreja, congregando na mesma igreja, fazendo as mesmas coisas, agora só que separados. Quando ela deixou ele, que ele imaginou por causa da sua arrogância, da sua prepotência, que isso aqui é um testemunho para você que é arrogante e prepotente. Você tem que reconhecer seus erros, suas falhas e começar a ceder, Isso. né? Nós temos que ceder, sim. Nós não somos donos da verdade, né? Nós queremos ser dono da verdade. A Bíblia diz que eu vi uma pregação que dizia assim, olha, quando a Bíblia entra, a gente perde a razão. Isso. Né? Quando a Bíblia entra, a gente perde a razão. A gente não tem razão quando a Bíblia entra. Aí, eles ficaram 2 anos. Esse camarada chorou quando ela foi embora. Chorou. Eita, acabou a E arrogância. ficaram 2 anos separados. 2 anos. E ele em oração. Agora vai orar, né? Quando tinha aí. Mas hoje, para a glória de Deus, eles vivem bem. Ele tem uma congregação linda, isso é lá em São Paulo. Tem uma congregação linda. Advogado, um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus, advogada, só que ela é uma advogada que ela tem medo, sabe? Ela diz, não nasci para ser advogada não, eu sou advogada, mas não nasci para ser advogada não, porque eu não gosto de estar na porta de delegacia para atender bandido não. Aí ele diz, rapaz, deixa de conversa, é o serviço, né? Tal. Mas isso é um testemunho. 2 anos separados, depois de 2 anos, debaixo de oração. Aí foram conversando, agora ele teve que mudar as atitudes dele. Tem que mudar. Nós temos que mudar nossas ações, nossas atitudes para que a gente viva bem. A mulher se dê um pouquinho, o homem se dê um pouquinho, conversar. O diálogo é importante. A nossa trajetória de vida é sobre isso. Quando começou a namorar, não era todo cheirosinho, tudo bonitinho, né? Por que não permanece? Interessante, né? Por que não permanece tudo cheirosinho, tudo bonitinho? Aí já vai ver os defeitos, as falhas. Se a gente for olhar para defeito das pessoas, você não vai ter um amigo perto de você, Exato. né? Você não vai ter um amigo perto de você, porque aquele amigo está prestes a lhe trair. E a mulher, a gente está falando do homem aqui,
Mas tem muita mulher que trai o marido em certas ações também, Dai. Né? A gente está com alguns problemas de uns casais onde a mulher pega um dinheiro emprestado com a agiota. Presta bem atenção, com a agiota. Onde a Bíblia repreende veementemente, né? Ele diz, não emprestei o seu dinheiro com juros, não pegue e não seja fiador de ninguém. Isso. Né? Nem seja fiador de ninguém. E a mulher pegou, escondeu do marido. O marido, não, ela pegou uma quantia com o aval do marido. Com o aval do marido. Ela pegou uma quantia com o aval do marido. E o marido sabe que ela pegou essa quantia. Mas ela pegou uma quantia dobrada. E disse para o marido que aqueles juros que ele ia pagar era de... Só da quantia que ele sabia. Vamos supor, ele pegou 5 mil, ela era para pegar 5 mil, o marido sabe que ela pegou 5 mil. Aí ela pegou 10, aí paga 10%. Aí ela disse pro marido que era só os juros dos 5 mil, mas ela tinha pegado 10. Então isso é uma traição. Isso é uma traição. A mulher tá todo mês traindo o marido. Não tá sendo verdadeira. Exatamente. Não tá sendo justa. E o pior, é cristã. Aí como é que vai receber? Aí fala em mistério, fala em língua, vai pro culto, chora, pula no mistério e tal. E tá numa vida dessa. Tem pano pra manga essa outra. Aí os irmãos olham, muitos irmãos sabem da história, não contou para o marido ainda, ninguém teve coragem de contar para o marido da abençoada. E aí o que é que acontece? Vê ela pulando no mistério, chorando e tal. Aí começa a questionar, bota uma dúvida na cabeça do crente. Exatamente. Será que é de Deus mesmo? Essa adoração, né? Será que Deus está recebendo? Tá entendendo? Aí, o que eu acho interessante é o seguinte. Enquanto o ímpio tá fazendo, tá tudo certo. Porque quando ele se converter, ele se achegar a Deus, Deus não vai levar em consideração o tempo da ignorância dele. Mas quando a pessoa é conhecedora, conhece a verdade e pratica a iniquidade. E aí, pastor Rangel? Pai, Isso é luta. eu acredito que isso aí não tem nem explicação. Porque é difícil. Não pode acontecer isso. Não pode acontecer de maneira nenhuma. Tudo é traição. Tudo é traição. Não apenas a traição física e tal, mas tudo isso. A mulher que esconde do marido, o marido que esconde da mulher, telefone com senha. Meu telefone tá em casa, a minha filha pega, a minha esposa pega, ela descarrega o dela e eu chego do trabalho. Me dá teu telefone, pega, pode usar minha filha. O meu só tem senha por causa do mundo, né? Por causa do mundo. Porque se eu perder... Não, ele tem a senha, porém ela sabe a senha. Pronto. Aí a minha esposa sabe a senha, a minha menina sabe a senha, até a sogra sabe a senha. Agora eu digo, casais que a mulher não pode pegar no telefone do homem, o homem não pode pegar no telefone da mulher. E o que tem a esconder ali? Exatamente. O que tem ali que o outro cônjuge não pode ver? Então, assim, isso são situações difíceis. Se os dois são um só, né? Deveriam ser um só. Na realidade, são um só. Né? Então, é isso. Não pode acontecer isso. Seja na finança, seja na área profissional e tudo. Uma certa vez, eu passei uma tribulação no meu trabalho. Há uns 7 anos atrás, houve uma situação e o meu chefe chegou para mim. Eu dou você até sábado para você mudar essa situação. Foi numa terça-feira. Eu tinha tentado reverter essa situação de todo jeito e não tinha conseguido. Não tinha conseguido. Aí, quando eu recebi esse ultimato, eu digo, meu Deus, eu vou perder o emprego. Aí, entrei em oração e tentei mudar um método. Eu digo, meu Deus, me deu outro método de eu chegar nesses camaradas e eu conseguir reverter isso. Só que eu não passei nada para ela. Dormi em casa. Só disse ela no sábado. Cheguei no sábado e digo, consegui reverter. Quando eu recebi o aval, tudo bem, tudo legal, mas assim,
Mas por que você não contou? Porque eu não quis lhe preocupar e é diferente. Sim. Você escondeu Você tem que blindar isso. a sua uma coisa é blindar a esposa e a família Isso. de certas coisas que você vai conseguir. Mas se você chegar num momento que não consegue, você tem que Exatamente. chegar e dizer, olha, me ajuda em oração, porque o negócio tá um pouco... a gente tem muito isso. Tem coisas que não é que eu esconda da Franciele. Antigamente eu escondia, antes de ser cristão. Eu escondia. Escondia muita coisa. Aí eu chego, depois de cristão, eu digo, não tem, nós somos um só. Esconder, né? Não pode esconder. Aí o que é que a gente faz? Eu digo, olha, ajuda em oração que isso. Aí, mas quando eu penso que não, as coisas, quando tá no controle, aí ela diz, por que tu não falou? Eu digo, porque já tava tão no controle que Deus já tinha, não tem para que eu estar ali preocupando, você tem muita coisa para resolver, para se preocupar, em vez de se preocupar com coisas que eu posso resolver facilmente, né? É por aí. É desse jeito. Às vezes eu até dizia, oxe, mas fulano e tal, não é possível não, tá me escondendo. Aí nada melhor do que pegar o celular para olhar, né? Que nós somos assim, eu sou assim. Às vezes eu digo, não, vou dar uma olhadinha aqui. As pessoas imaginam que dinheiro não é importante no relacionamento. É muito importante. As finanças do casal, numa situação como essa que o meu marido acabou de citar, isso poderia até chegar a um ponto de destruir a família por causa disso. Que nem o pastor Rangel estava falando, a traição ela não é somente física, mas essas questões de estar escondendo coisas, atitudes, ações, isso machuca muito as pessoas. E pode ser uma situação que leve ao término do relacionamento. Sim. Vida de oração. Como é a vida de vocês de oração? Mas por tu aí. Essa vida de oração, Caio, ela tem que ser diária, né? A oração, ela tem que ser diária. Para a gente conseguir algo da parte de Deus, a gente tem que ter uma busca, né? A gente tem que ter uma vida, primeiramente, de obediência a Deus, né? Obedecer ao Senhor Jesus. Está passando por alguma situação, apresente em oração. Eu gosto muito, minha mãe... É muito complicada essa questão de orar de madrugada, na verdade, Sim, Caio. sim. E a minha mãe, ela sempre fala muito, filha, se você tem algo, desejo no seu coração, faça um propósito de madrugada, né? É muito complicado para você acordar, Principalmente né? para quem é mãe, assim, né? E nesse meu processo, né? Como eu fui mãe agora recentemente, Sim. né? Há 2 meses aí atrás, eu passei por algumas situações. Então, Deus, ele era muito maravilhoso na minha vida, Caio. Era interessante. A minha Antonella, ela tinha a mania de se acordar 1h da manhã. E o mais interessante é que quando eu passei esse problema para minha mãe, a minha mãe tinha falado, filha, faz um propósito de oração de madrugada. E foi muito interessante. A Antonella começou a acordar 3h da manhã. Então, Glória a ali Deus. eu entendia que era o meu momento. Então, já que ela estava acordada, então eu cuidava dela e fazia meu propósito de oração. E, Caio, foi muito lindo o agir de Deus na minha vida e na vida da minha filha. Porque ela estava passando por um probleminha, a qual eu tinha levado para a pediatra, e eu estava muito preocupada, achando que não iria, né, aos olhos médicos, né, não iria ter jeito. Mas foi muito interessante, não foi, Angel, que no meu término do meu propósito de oração, o que eu estava preocupado na vida da Antonella, o Senhor, ele operou um milagre. E na minha vida também, Caio. Foi muito lindo o agir de Deus. Então, o que eu passo para vocês, façam um propósito de oração. Está passando por alguma dificuldade? Ela possa ser financeira, possa ser no relacionamento, né? Não está dando Conjugal, enfim. Ore, gente. Busque ao Senhor. Daí eu não sei orar. Gente, é uma conversa. Aqui não é uma conversa entre amigos. Uhum. Então, seja amigo de Deus, né? Amém. Seja, o seu melhor amigo é Deus. E Deus, ele é maravilhoso. Ele vai responder a oração no momento certo. Amém, querido.
Bem assim, como a gente exerce liderança, como é que você vai ter um líder que não ora, que não lê, que não busca? Desde quando foi, antes de brotar no coração do homem, brotou no coração de Deus, né? Pastor Braz olhou para nós, que a gente começou a fazer cultos familiares, eu e ela, em Mamoeiro. E aí nos cultos familiares as pessoas estavam entregando a vida a Jesus ali. E o que acontece? Pastor, vamos abrir um ponto de pregação. Glória a Deus, ficamos muito E o felizes. evangelista Edson também, não foi? E o Edson, o evangelista Edson também, exatamente isso. O evangelista Edson era o dirigente da congregação na época, o pastor Braz já estava em Arapiraca. Tudo bem. Quem é que vai ser o obreiro? Vai ter obreiro, não. Quer dizer, não vai ser um obreiro. Vai ser vocês. Como? Cheguei para ela. De jeito nenhum. Quero não. Resposta imediata. Angel, nós recém-casados. Eu com 22 anos, ela com 17. Diga aí agora. Pegou a novinha, rapaz. Vamos orar. Eu não vou nem dizer com quanto a idade que a gente começou a namorar. Porque eu tô assinando um contrato com as minhas filhas só pra namorar depois dos 30. Então não vamos posso lá. falar não, né? Não posso dizer não. Não pode ser conhecido não. Então o que acontece? A gente parou e disse, não, nós tão jovens para estar à frente da obra precisamos ser um exemplo. E ali, graças a Deus, ela aceitou, fluiu, porque não foi nós, foi Deus. Sim. Como vocês sabem, a gente está na frente da congregação, na liderança, e eu também sou professor do curso de teologia, do curso médio. Então, eu tenho os meus momentos. E os meus momentos eu gosto, tipo, quando não tem ninguém, nem ela vê. No momento que a casa está vazia, não tem ninguém, eu vou lá no meu quarto, pego a minha Bíblia, pego o meu material de estudo, vou orar. Eu tenho o meu momento, dessa forma, entendeu? Tá fazendo a leitura da Bíblia, porque ali eu consigo me desconectar de tudo mesmo. Pego os meus livros, pego a Bíblia, e ali eu monto a aula, né? Eu tenho os meus momentos de oração, meus momentos de busca, preparação de uma palavra. Então é isso. Eu, particularmente, adoto esse método, né, de ter o meu momento sozinho ali, livre de tudo lá. Eu fico assim, ó, imaginando, assim, Deus dá um tempo para tudo, né? Isso. Mas o homem é mil e utilidade, né? É professor, Glória a Deus. Fala, é pastor, Tem hora que o sarrafo tá aqui, ó, quase enlouquecendo. Aí tem tempo de ler, tem tempo de ler a Bíblia, ler outros livros, tem tempo de... É menino, né? Não mais. Não mais. Não mais. Por quê? Tá bom. Não mais. Parou com tudo? Porque já cumprimos o propósito de Deus aqui. Agora vamos saudar com a paz do Senhor um ao outro agora. Vai fazer mais nada não. Não, Lucas ia andando todo. Vai chegar e vai dizer a paz do Senhor, meu irmão. Amém. Tá bom. Vamos viver só na paz do Senhor agora. Vamos fazer mais nada. Tá bom. Só menino mais não, mais não tudo. Não, menino, mas não. Então não vamos saudar com a paz do Senhor, não. Esse Caio, pelo amor de Deus. É importante com que as pessoas saibam que tudo que a gente faz é debaixo de oração, Sim. né? A oração, a Bíblia diz que a oração dos justos tem muitos seus efeitos. E as pessoas, até cristãs, não têm esse hábito de orar, né? Não têm esse hábito de buscar a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, porque eu sempre digo assim, quando você ora, você conversa com Deus, Sim. né? Quando você lê a Bíblia, Deus conversa com você, Isso. né? Deus fala contigo através da palavra dele, porque a Bíblia aberta, ela é a boca de Deus. Ela fechada, ela é apenas um livro. Eu sempre ouvi isso de algumas pessoas, né? E não tira o seu sentido, né? Porque livro fechado é fechado, mas quando você abre a palavra de Deus, ela vai lhe dar instruções e a qual, se você segui-la, vai lhe trazer uma vida e uma vida com abundância, né? Exato. Uma vida e uma vida com abundância. E a gente vê na vida de vocês essa abundância de Deus, né? Esse transbordo na vida de vocês. Das filhas lindas para a glória de Deus,
com testemunhos, né, Thay? Com testemunhos, testemunhos de como Deus operou através da oração, né? Testemunhos através da vida de outras pessoas, a gente levando a palavra para outras pessoas e as pessoas recebendo a palavra e acreditando em Jesus Cristo, porque esse é o nosso propósito maior, Sim. levar o evangelho para o máximo de gente possível, né? Eu tava no aeroporto lá em Porto Alegre. Lá em Porto Alegre, e tinha sentou dois americanos do meu lado, né? Sentou dois americanos, aí começaram a conversar, né? Aí eu fui e tirando onda, né, com eles. Aí tinha assim, Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, que é a Igreja dos Mormons, né? Aí eu cheguei aí disse... Aí a Franciele, agora que tá fazendo inglês, ela só quer ser entendida do inglês, né? Ela só quer ser entendida do inglês. Aí eu sentado, aí ela ficava só assim, só de ouvido, pra ver se entendia alguma coisa que o cara tava falando. Aí eu dizia, tô entendendo tudo. Olha, em voz alta, né? Tô entendendo tudo. Rapaz, daí a pouco esse cara começou a falar em português comigo. Aí eu acho que na mente dele, eu acho que ele tava dizendo assim... não tá entendendo porque você é burro, né? Porque você é burro. Não sabe duas línguas, mas eu sei, eu tô entendendo você. E para chegar nisso aqui, o que eu quero dizer é o seguinte. Eles chegaram e começaram a mostrar um vídeo lá, e eu disse, tem em português isso aí? Aí ele disse, não, tem não. Lançou agora, é um filme que lançou agora sobre o nazismo, sobre a perseguição da igreja e tal, que lançou lá nos Estados Unidos agora há pouco. Isso. Aí ele disse, não, só tem inglês que lançou agora há pouco. Aí ele disse, olha, pregar o evangelho no Brasil é muito fácil. Pregar Cristo no Brasil é muito fácil. Por quê? Porque no Brasil todo mundo é cristão. Isso. Quem não é cristão se diz que é cristão. Não sabe nem quem é Jesus Cristo, mas diz que é cristão. Né? Eu quero ver pregar o evangelho em outras localidades, né? A qual nos países muçulmanos, na Índia, na China, no mundo árabe ali, aí é onde está a grande dificuldade. E ele disse, olha, você sabia que 1/3 da humanidade não conhece a Jesus ainda? 1/3 da humanidade não conhece a Jesus ainda. Muita coisa. Então, isso despertou em mim ainda mais a vontade, se Deus me mantém aqui, da vontade de estar pregando o evangelho para mais pessoas. Isso. Né? Porque, querendo ou não, a rede social é uma ferramenta. Sim. Ela sendo bem usada, ela tem um alcance. Por exemplo, o cara nos Estados Unidos pode estar assistindo aqui a gente. E tem gente nos Estados Unidos que estava. Tem gente nos Estados Unidos que está assistindo assim. O alcance é enorme. É uma ferramenta importantíssima. E aí a gente tem que fazer das ferramentas que Deus prepara para a gente para levar esse evangelho, né? Para abençoar mais vidas. Para casais assim como vocês, que são exemplos, estarem fazendo o ir do Senhor, não só na localidade, mas também em outras proporções. Porque a Bíblia diz que nem os olhos viram, nem o ouvido ouviu, nem subiu o coração do homem, é aquilo que ele tem preparado para aqueles que o temem e que o amam. Isso. Então, se a gente teme e ama a Deus, essas coisas estão preparadas para nós. Eu creio. Né? Aí ele diz, olha, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que fazer o quê? Não nos conformar com as coisas deste mundo, mas transformá-la pela renovação do nosso entendimento. E qual é o nosso? E aí, mas só que aí eu vejo, Pastor Rangel, não sei se na igreja do Senhor, acho que todo mundo é santo, né? Glória. Não, é porque todo mundo é separado, mas o senhor não tem problema lá. Eu acho. Melhor dizer que não, né? Melhor tá se iludindo, né? Por que é tão difícil, às vezes, eu sei que cada um tem o seu método de conversão, né? Mas é tão difícil mobilizar as pessoas para seguirem, para fazerem o propósito do ir do Senhor.
fazer, vamos supor, hoje se tiver evangelismo, se eu convocar todo mundo para o evangelismo, tem 100 membros a Igreja do Senhor. Tem 100 membros. Quantos vão? Mas vamos dar uma perspectiva alta. Se chegar a 15, Tá massa. tá dentro da... tá aceitável. Mas o mais certo é 10. 10% dos 100. E olhe lá. Aí a gente vê a vida dessas pessoas que não vão para o evangelismo, como diz o meu pastor, uma vida raquítica, né? Uma vida medíocre, Rasa. né? Uma vida medíocre, uma vida que não está vendo o agir, o operar de Deus. Porque a gente só vê o agir, o operar de Deus se a gente tiver alinhado com os propósitos dele. Sim ou não? Sim. Aí a pessoa chega, aí diz, eu quero fazer a obra de Deus. Mas quando o pastor convoca para um evangelismo, não vai. Quando convoca para uma oração, não vai. Quando convoca para ir visitar um enfermo, não vai. Vocês vão. Vocês vão. Os crentes vocês vão, né? Aí para subir ao monte, não vai. Como é que uma pessoa dessa tem uma vida de vitória? Difícil, né? Eu louvo muito a Deus lá, na nossa congregação, né? Que tem um grupo de irmãs, as irmãs do Círculo de Oração. Eita, as mulheres abençoadas, Fran. As mulheres, quando chegam, é diferente, né? Elas são diferentes, né? Buscam mais a presença de Sim. Deus. E tem feito o ID do Senhor lindamente, minha gente. Aos sábados, né, elas saem para fazer visita, fazer oração. Então, eu louvo muito a Deus pela vida delas. E o mais interessante, né, Rangel, que elas são, gente, assim, pessoas mais de idade, né? Tem uma das irmãs que eu fico impressionada, cara. Peço a Deus que eu chegue da idade dela. Ela tem 70 anos, né? Mas, gente, a mulher é uma máquina, né? Se o pastor convocar para cavar canteira agora no inverno, ela vai. Ela vai. É mesmo. A mulher é bem. É a maravilhosa. primeira a chegar. Né? E eu louvo muito a Deus, né, pela vida dessas irmãs. E tem feito o ID do Senhor com muita alegria. Né? Então, e através delas, outras pessoas têm se chegado. Toda a né? igreja tem... O agir de Deus, a partir do Isso. momento que a gente teve essa ideia de fazer o círculo de oração, a igreja ela mudou, Caio, completamente. Né? Os cultos têm sido uma presença de Deus tão linda que a gente dá vontade, até de o culto não acabar, né? De tão lindo que tá. Então, Glória a precisa Deus. ter oração. Sem oração não tem como. E o ID do Senhor, elas têm feito também, né? E a gente precisa todos os dias sempre estar buscando o Senhor, né? E fazer o que o mandamento de Deus manda, né? A gente tem que ir, tem que pregar o evangelho. Hoje eu acredito, assim, que para uma pessoa se converter, Caio, meu ponto de vista, né? Minha Sim. opinião pessoal, é fácil, Caio. É. O difícil é ela permanecer. Porque a gente precisa ter uma raiz, né? A gente tem que ter raiz. Porque se não tiver, quando vier a onda, quando vier os vendavais da vida, se você não tiver aprofundado na palavra de Deus, você cai. Né? E a gente tem visto muito isso, Sim. de uma forma geral, né? Então, eu louvo ao Senhor, né? Porque a partir do momento que eu estou percebendo, né? A gente está percebendo que muita gente que tem chegado até a gente tem buscado essa raiz, tem buscado mais a presença de Deus e está permanecendo, né? Graças a Deus, a gente louva ao Senhor Jesus por isso. Porque assim, a gente... Acima de tudo, Jesus é suficiente. Sim, sim. A gente entrou dentro nesse tema e, assim, Jesus é suficiente. Não adianta nada mais. Muito marabarismo, né? Jesus, ele é suficiente. Sim. A gente tem... Eu tenho até dito aos irmãos, nós temos gozado de um momento especial que nós nunca tínhamos vivido na congregação. Então, a nossa festa de 10 anos foi um marco. E a congregação, muitas conversões, Deus confiando almas. Glória a Deus. Recentemente, acho que mês passado, eu comprei mais 25 cadeiras. E parece Glória que eu não a Deus. comprei mais. Tipo, já temos planejando já uma ampliação, porque tipo, Deus está salvando. Sim. As pessoas estão mobilizadas. Entendeu? Os irmãos, a igreja está mobilizada. Nós temos um grupo de jovens lá, que na escola bíblica só faltam 2 irmãs porque trabalham no domingo.
Nós temos a escola bíblica no domingo de manhã, que é 60 matriculados. Glória a Deus. Sala de crianças, adultos, os irmãos estão lá. Certo que tem aqueles que ainda Sim. alguma dificuldade, mas isso a gente está pagando preço e a colheita é grandiosa. Vale a pena investir tempo, dinheiro, porque é investido dinheiro. Sim. Tempo, dinheiro, oração e o resto é com Jesus. E o mais interessante da igreja é que os irmãos que pediram para ter escola bíblica, né? Porque alguns iam para a sede, né? Só que tinha dificuldade de transporte, né, e tal. É perto, mas hoje em dia, né, as pessoas botam um pouquinho de dificuldade. Mas eles chegaram até a gente pedindo para ter a escola bíblica. E isso foi muito lindo. Gente, não, é linda a escola bíblica, né? Muito lindo, muita gente, né? E o agir de Deus tem sido lindo, Caio. A presença de Deus naquela congregação tá linda, tá surreal. É porque você tem que abrir mão de alguma coisa. O domingo de manhã era a minha folga, digamos assim. Mas os irmãos não queremos. O nosso descanso é no céu, então vamos trabalhar. Vamos trabalhar, Vamos lá, tá fluindo. Glória a Deus. por isso. Então, mas o fruto do crescimento é dado à oração. Isso. Né? Eu estou lendo um livro, Heróis da Fé. Você já leu? Não. É muito bom. Muito bom. Mudou muito a minha visão espiritual. Onde são a história de 20 homens, onde fizeram um movimento protestante crescer, desde Martinho Lutero até os novos agora, até Billy Graham. Então esses homens, o que eles tinham em comum? O amor pela oração, né? O amor pela oração, porque a igreja só cresce com palavra e oração. Isso. Com palavra e oração. No mais, é só movimento, né? Só movimento. E movimento não salva. Quem salva é Jesus Cristo. É o Espírito Santo de Deus quem convence as pessoas dos seus pecados. Então a nossa lida é essa. Meus irmãos, concluindo Estamos nos encaminhando para o final, né? Já? Tá vendo? As Temos pessoas que chegam ter- aqui já é um pouco meio... Se você chega aqui um pouco meio Nervosa. nervoso, meio... Depois começa a conversar, e se solta. E se pensa que é o culto já quer tirar oferta, já quer cantar os corinhos de fogo aqui, já quer falar no mistério. Aí quando o pastor pensa que o pastor quer dar a bênção apostólica, o negócio é sério. Mas, glória a Deus pela vida de vocês. Muito satisfeito por esse momento. Vai vir mais a gente vai vir agora, depois com um tema aí mais dentro da palavra, que eu quero trazer o senhor com a sua inteligência. Tá bom? Mas a Dai, grato pela vida da minha esposa, e eu quero que vocês deixem uma mensagem para os casais que estão nos assistindo e para as pessoas em si que estão nos assistindo, tá bom? Naquela câmera tu vai dizer agora. Eita, meu pai. Logo eu, porque eu não conheço, amor. Mas, brincadeiras à parte. Primeiro de tudo, muito obrigada, viu, Caio, pelo convite novamente. Mas a mensagem que eu e meu esposo querem transmitir para vocês é que coloque Deus acima de qualquer situação. Ame seu esposo. E uma coisa, gente. Tá passando por dificuldade no casamento? Tenta conversar, né? Tenta passar a mais tranquilidade possível da parte da mulher. Não é fácil, a gente somos dona de casa, a gente temos filha, a correria é grande. Mas se o seu esposo sai de manhã e só volta à noite, eu sei que o problema aconteceu durante o dia, mas quando ele chegar à noite, espera ele tomar um banho, espera ele jantar e depois conversa, que eu tenho certeza que o que parecia ser um problema grande não vai ser. Tenham paciência, nós mulheres, né, Fran? E ame seu esposo acima de tudo. Essa é a mensagem que eu deixo, né? E que Deus venha abençoar cada família, né? E que venha dar mais sabedoria a cada família para criar seus filhos na presença de Deus. E é isso. Faz ela prega, tá vendo? Para encerrar, só quero deixar uma passagem. A responsabilidade que nós homens temos. Sim. A mulher é ser submissa, né?
é zelar pelo seu esposo, mas o homem, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, olha a responsabilidade. Então, por isso que eu cuido, eu zelo da minha esposa e amo muito ela. E você que nos assiste, né? Ame a sua esposa, né? Ame ela com sua força, porque Cristo amou e ama muito a igreja. Então, ele quer que nós nos aproximemos disso. Então, amar, cuidar, zelar, investir, tudo isso, né? Então, fiquem com Deus todos e foi um prazer estar aqui. Se possível, morrer pela esposa. Tá? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe todos os seus negócios, aquilo que você venha propor a fazer, que Deus esteja na frente. Curte, comenta, compartilha, abençoa outras vidas com esse podcast que está sendo sensacional. Você não sabe os testemunhos que estamos tendo aqui e futuramente nós vamos trazer muitos desses testemunhos dessas pessoas que estão reconstruindo suas famílias para cá, tá bom? Que Deus abençoe você. E muito obrigado, pastor Rangel, irmã Dai. Tchau, pessoal. Até o próximo episódio, se Deus quiser. Deus abençoe. Tamo junto.